Olá, vamos agora à segunda parte da introdução à administração. Nós iremos abordar aqui 4 teorias que deram origem à administração moderna, tudo bem? Quais são essas 4 teorias? Nós iremos abordar a administração científica, foi a pioneira, foi o que transformou a administração em uma ciência, tá? A administração clássica, a burocrática e a teoria das relações humanas. Bem, administração científica. Pessoal, a administração ela foi projetada, né, ela foi criada como uma ciência e não um conjunto empírico das coisas por um engenheiro chamado Frederick Taylor, e ele foi o responsável por revolucionar os processos de fabricação nos Estados Unidos, tá? O Taylor, o que ele fez? Ele deu ênfase, né? Ele deu ênfase nas tarefas de chão de fábrica. Tá? E seu enfoque é o nível operacional. Então veja, o Taylor ele criou a administração científica, né, com base em experimentos, e o seu foco é o chão de fábrica. Tá? Então o foco dele é o foco operacional, buscando eficiência. Tá? O Taylor, o que ele fez, pessoal? Ele fez o seguinte, ele falou, a ideia dele era assim: os empregados eles deveriam passar por constante capacitação e suas atividades serem sempre cientificamente monitoradas, tá? Então tudo em um chão de fábrica, desde essa distribuição, os funcionários que trabalham no chão de fábrica deveriam estar alocados de modo científico. Tá? A ideia, apesar de ele trabalhar no chão de fábrica, era que a administração ela deveriam pagar altos salários para os funcionários. Então veja, a ideia do Taylor não era explorar funcionário, não. Os funcionários deveriam ser capacitados para que pudessem ter uma eficiência maior, tá, na produção, e com isso eles baixassem o custo unitário de produção dos produtos. Então veja, os funcionários seriam bem remunerados, seriam bem capacitados, bem treinados, e com isso o custo de produção seria abaixado, reduzido, e a empresa ela faturaria mais, tá ok? Então veja, quando eu falo Taylor na administração científica, notem que eu tenho muito, né, a palavra cientificamente, cientificamente. Então a ideia de Taylor era isso, era treinar ao máximo, capacitar ao máximo os funcionários, poder alocá-los de forma científica nas melhores nas melhores posições dentro do chão de fábrica, para que pudessem produzir mais, tá ok? Um dos seguidores aí da teoria de Taylor foi Henry Ford, que foi o que criou a Ford, tá? A montadora de veículos que existe até hoje, tá? E o Henry Ford aplicou os conhecimentos de Taylor na construção, na fabricação do seu modelo T, tá? Olha, o que ele fez? O Ford ele criou uma linha de produção baseado em plataformas, tá? Ele criou baseado em plataformas, em que as plataformas, os veículos, né, o chassi dos veículos, eles começavam num local
nessa plataforma e ir andando por todas as etapas de produção. Com isso, os operários, eles faziam o que? Os operários, eles permaneciam quietos nos seus postos, apenas fazendo o que? A minha especialidade é colocar, por exemplo, volante. A minha especialidade é colocar para-choque, colocar os pneus. Então eu fico assim, eu sou até mesmo adestrado para isso. Chegou o veículo, o chassi na minha posição, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pneu e colocar os pneus no veículo, tá? Então eu coloco 2 pneus, o meu colega do lado de lá coloca mais 2 pneus. Então eu coloco parafuso só. Terminou, continua. Nesse tempo chegou o próximo chassi para eu fazer, tá? Então imagine como eu vou ser produtivo fazendo esse tipo de tarefa, tá? Então aqui, ó, segundo informações, o tempo de montagem de um chassi caiu de 13 horas para 1h30. Olha só, na hora que os funcionários ficavam parados no seu local. Olha aqui, ó, eu tenho 2 funcionários aqui, ó, né, ó, eles ficam parados e esses carros aqui que vêm andando e eles que vão fazendo somente o que tem que ser feito, tá ok? Então o Henry Ford foi um dos principais seguidores aí da teoria científica criada por Frederick Taylor. Bem, um outro pioneiro que nós temos aqui é o francês Henri Fayol. O que o Fayol ele fez? Qual foi a contribuição que ele deu? O Taylor focou na onde? Focou na parte operacional da coisa, no chão de fábrica. O Fayol ele já focou nos 2 níveis superiores da pirâmide. O que ele fez? O Fayol ele criou, né, deu ênfase na estrutura. Ele deu ênfase na estrutura e funcionamento das organizações. Então, ele trabalhou onde? No nível estratégico, nível conceitual e no nível tático. O Fayol foi o responsável por criar a distribuição em organograma das empresas. Então, foi o Fayol que surgiu a ideia de fazer o quê? De criar as empresas, dividi-las por em organograma, criar os departamentos, criar quem são os diretores, criar quem são os gerentes e assim definir a competência de cada funcionário e para quem eles se reportam dentro da empresa, tá ok? Então o Fayol foi o responsável por trabalhar nos níveis superiores e criar essa divisão de tarefas que nós conhecemos hoje nas organizações, tá? Você tem presidência, você tem diretores, você tem gerência, você tem encarregados, tudo bem? Bem, Max Weber ele foi o responsável pela criação da teoria da burocracia. Olha, pessoal, a burocracia hoje ela é usada até mesmo como um termo pejorativo. Toda vez que a gente se depara com algo que não funciona devido ao excesso de rigor nos processos, a gente fala que essa coisa é burocrática, né? Mas esse problema que a burocracia nos causa, ele é conhecido como a disfunção da burocracia, tá? Porque você tem pessoas que se apegam muito à regra em seguir as regras, tá? Tornando os processos morosos, devagar e não produtivos. Mas a ideia de Weber, quando ele pensou na burocracia, foi muito positiva, tá? Tanto é que ela contribuiu muito para a nossa administração, principalmente a administração pública,
de que lá no início, na década de 30, era muito assim: quem era amigo do político tinha todos os benefícios, quem não era amigo do político não tinha benefício algum, tá? Que nós migramos desse tipo de patrimonialismo, nós migramos para a burocracia. Então a burocracia, ela é uma série de regras, tá? Que vai deixar as organizações mais racionais, tá? Então, o que acontece? Você define as organizações, você cria regras para garantir a maior eficiência possível para alcançar os objetivos. Então, você cria uma estrutura rígida, né? Cujo enfoque dessa estrutura rígida é a racionalidade. Aqui você acaba com a impessoalidade e cria racionalidade. Então, quando chegar duas pessoas com o mesmo problema, as duas serão tratadas da mesma maneira, seguindo as regras que foram criadas pela burocracia, né? Criadas para resolver o processo, tá? Então a burocracia ela preconiza que você crie regras para tudo, e quando você encontra situações semelhantes, as respostas também serão semelhantes, tá? A burocracia ela faz com que as pessoas tenham um tratamento igual, tá? Um tratamento igual quando precisar do mesmo recurso, tá? E isso vai causar racionalidade, tá? Agora, quando existe problema na burocracia, sim, existe problema na burocracia, né? A burocracia, ela, se você seguir estritamente as regras, você corre o risco de deixar os processos muito lentos, muito morosos, né? Então, hoje em dia, nós estamos vivendo essa disfunção burocrática, tá ok? Então, ó, aqui, ó, as características e as disfunções da burocracia. Então, por exemplo, ó, vou citar algumas aqui, ó. Então, característica, ó, caráter legal das normas, né? Caráter formal das comunicações. Então, quais seriam as disfunções, né? Então, você internaliza a norma de modo que você deixa os processos inflexíveis, tá? Você vai criar um excesso de formalismo e papelório. Tudo existe formulário. O formulário tem que estar carimbado, senão eu não aceito. Né? Para você poder seguir diante no seu processo, você tem que terminar esse processo, receber um carimbo e seguir esse processo. A gente vê muitos filmes de comédia que o pessoal aborda isso, né? E bem, enfim, então aqui nós temos aqui as características positivas da burocracia, e do lado direito nós temos as características negativas da burocracia, tá ok? Mas a partir de agora, quando vocês ouvirem a palavra burocracia, não entenda como algo negativo, em hipótese alguma, tá? O excesso, é a burocracia mal empregada que cria essas disfunções burocráticas, tudo bem? Bem, um outro aqui, uma outra escola que nós temos aqui é a escola da teoria das relações humanas, tá? Mas nós veremos essa escola no próximo vídeo.